vamos para a próxima tela, vocês vão conhecer ele. Então, vamos para a próxima tela, vocês vão conhecer ele. Então, você já orou, você já mostrou para a liderança e para o pastor, você já viu, né, nos campos que a gente sugeriu ali, meninos que foram embaixadores, pais de meninos, mães que têm mundo azul, pessoas que estão na igreja, que têm características que são bênção para a embaixada, que têm um caráter, que têm um comprometimento e que a competência você vai desenvolver, né? Você então agora já tem esse camarada, já tem o cara que aceitou assumir esse compromisso com você, agora você tem que investir nele, investir tempo, mas capacitá-lo. De que forma? É o que vocês estão fazendo aqui, o CICER. O Cássio, ele é esse conselheiro que está... Ele está lá atrás, está entre esse barbudo e esse bigodudo, então vai dar para ver ele pouco. Ele está lá atrás, é o quinto, então não vai dar para eu mostrar para vocês ele direito. Mas o Cássio estava nesse curso, como outros irmãos, e ele então, né, além de estar ali como o Wellington faz, né, que vocês chamam de estágio, ele estava caminhando conosco, que a gente estava organizando a embaixada, e aí ele foi fazer o CICER, ele foi ler o livro Sempre Embaixador, e eu digo, irmãos, conheço um monte de conselheiro que não leu a biografia do Alvin Reto. Eu acho isso assim um absurdo. O cara, para ser conselheiro, ele tem que fazer o CICER, mas tem que ler, tem que saber de cor e salteado essa biografia, né? Sempre Embaixador. Estudar, saber bastante os manuais, porque como ele vai, né, ensinar os manuais se ele não sabe? Os livros missionários que mais nós estudamos, né, na organização, e Bíblia. Essas coisas, né, o conselheiro ou quem dispôs a caminhar com você vai ter que se aprofundar. E você, como um formador de líderes, vai ter que trabalhar isso com ele. Eu vou dar uns passinhos mais à frente por causa do tempo, o Wellington. Então, arrumou o conselheiro, capacitar o conselheiro. Depois disso, precisamos ter um local, meus irmãos, que você saiba que vai ser o local da sua reunião, da sua embaixada, e um outro local que você saiba que vai ser o local das atividades esportivas. Por quê? Os meninos precisam ter, né, a embaixada precisa ter uma certeza que a embaixada vai acontecer. Não sei se todo sábado, todo domingo, toda terça, não sei como é na sua localidade, mas o embaixador não pode ter dúvida se semana que vem vai ter embaixada. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, domingo que vem vai ter culto na sua igreja, o que você me responderia? Tem alguma dúvida que vai ter culto na tua igreja? O embaixador ele não pode ter dúvida que vai ter culto. E ele não pode ter dúvida aonde vai ser esse culto. Se a sua igreja é uma igreja que tem uma estrutura bacana, pega uma sala de EBD, conversa, né, com esse pastor, quem sabe possa, né, ter um armário ali para você guardar os seus materiais, talvez até pintar essa sala com as cores da organização, colocar o escudo e um espaço para você praticar as atividades esportivas. No caso, né, do Brasil, a maioria é o futebol, e aqui a gente usa parcerias com as escolas, né? A gente vai na escola, mostra o projeto, oferece sermos voluntário para a escola em várias áreas, e a escola geralmente cede para nós o espaço. Algumas embaixadas estão surgindo em cima só do jiu-jitsu. Então, de repente, alguém aqui em nós é um mestre no jiu-jitsu ou outra arte marcial, nada impede que você invista no jiu-jitsu, invista no vôlei, mas hoje, o que atrai os meninos do Brasil, que no primeiro passo é o que você vai usar para ter relacionamento, e depois desse relacionamento apresentar eles à organização Embaixadores do Rei e da organização apresentar Cristo, é o futebol. Então você precisa ter uma sala onde você vai ter essas reuniões, e você vai definir o horário certo, e também o espaço esportivo. Eu já organizei ou reorganizei embaixadas em igrejas que tem 500 e tem trocentas salas, cada sala um projetor, como nessa da Esperança, era só um templo, não tinha nenhuma cozinha, era só um banheiro. E o que nós fizemos? Sábado à tarde, irmãos,
é o período que as igrejas não têm nenhuma atividade, a maioria das igrejas não tem atividade. Então, todo sábado à tarde, o templo da igreja era a nossa sala da Organização Embaixadores do Rei. Então, não importa se é uma igreja grande que tem salas que você ocupar, ou uma igreja que não tem salas. E o templo vai ser isso, mas escolhe um dia, um horário, em que ninguém vai competir com você. Ah, Rodrigo, mas o dia que tiver um congresso na minha igreja, tiver alguma coisa, nesse dia, o que eu faço? Eu faço todas as atividades da embaixada na quadra. A gente chega na igreja e antes de fazer o culto, o lanche ali na igreja, a gente vai para a escola e ali a gente faz o culto, o lanche e todas as atividades na escola. Mas vai ser dias esporádicos. O normal é que nós tenhamos aquele espaço e aquele horário da semana para a Organização Embaixadores do Rei. Só a título, né, de formação, nessa igreja nós começamos, então, 100 conselheiros, temos lá a embaixada que hoje é bicampeã do Daeracibas. Ela não tem uma sala, ela ainda só tem um banheiro. As outras salas que nós começamos a construir estão ainda terminando. Se Deus quiser, até o final desse ano, início do outro, vão termos lá 3 salas, um espaço para convivência, churrasco, 3 banheiros, mas essa embaixada, tendo ainda apenas o templo, ela hoje é bicampeã do Congresso do Daeracibas, ganhando de PIB, de CIB, de TIB. Dá para se fazer um trabalho sério, mesmo quando se tem pouco espaço ou condição. É só você trabalhar de acordo com a condição da congregação e da localidade. Arrume esse espaço, eles são fundamentais. Vamos lá para o 6º ponto, meus amigos. Eu coloquei lá, né, que você tem que ter os materiais básicos: BBB, MCL. Não tem como ter embaixada sem Bíblia. Não tem como ter embaixada sem as 3 bandeiras fundamentais para você, todo final de semana, fazer o juramento com os meninos. Eu tenho lá, nessa embaixada mais nova. Se você pedir hoje para qualquer menino fazer o juramento à bandeira do Brasil, à bandeira cristã, ou à bandeira da organização, eles fazem, porque todo final de semana nós fazemos um momento cívico. E a bola, porque sem a bola, como fazer atividade esportiva? E aqui eu digo mais, tá? Uma das armas que eu uso. Eu não pego só a bola e deixo os meninos jogando futebol. Eu ensino. Se você arrumar alguém que passou por categorias de base de algum clube e sabe técnicas, ou se não, é curioso, vai na internet, você consegue, irmãos, pegar uns meninos perna de pau que não sabe nada e em um ano os meninos vê evolução. Como esse menino evolui na escola, evolui com os amigos no futebol, o pessoal percebe. Ele, cara, tu tá ficando bom de bola, ele, a embaixada. Aí esse garoto consegue capturar os outros meninos e levar os outros meninos para a embaixada por causa do futebol. Mas a gente sabe que o final é apresentá-lo a Jesus Cristo através da Bíblia. Então tem que ter Bíblia, bandeira e bola desde o início. Eu, por exemplo, quando inicio aí com 12, 13 bolas. Vamos para o próximo, vamos para o anterior. Vou ver se o anterior se eu mostro, não sei se eu consigo mostrar no anterior. Vocês vão ver aí ó, que os meninos estão em fila e cada um tem uma bola. Ou não sei se eles estão no alongamento, mas é ensinar de verdade os passos básicos do futebol: domínio, chute, posicionamento do pé de apoio, carregar a bola, chutar com os 2 pés, cabecear, posicionamento tático. Então você começa com a técnica, termina com a tática e você vai ser não só campeão no futebol, mas você vai ver a sua embaixada lotada de meninos e do futebol, eles dentro da EBD e reconhecendo a Cristo como Salvador. Vamos lá para frente. Bíblia, bandeiras e bolas, mas aí tem o outro lado, né? Esses meninos precisam, né? Como pode ir para o próximo slide, irmão? Como embaixadores do rei, trabalhar o manual. Lembra que eu disse para vocês que quando eu cheguei aqui, o Denaer não conseguimos acesso, ligação e muito menos o manual, né? Todos sabem o que aconteceu, né, com a sociedade de homens, né? E aqui eu tiro um tempo para elogiar o nosso coordenador nacional, o Fabiano. Eu conheço o Fabiano desde o início, quando houve, né, aquela situação com a sociedade de homens e o Fabiano fez parte daquele grupo, né? E ele depois tornou-se, né,
coordenador nacional dos embaixadores do Rei, e depois, né, irmão Jairo veio assumir a liderança dos homens, e hoje nós temos uma sociedade de homens, nós temos um DENAER muito mais preparado, irmãos, que nós pegamos lá atrás. Qualquer pessoa que quiser o manual, basta entrar em contato com a nossa editora, com o DENAER, ou comprar na lojinha dos embaixadores do Rei. Mas, além dos manuais, era importante que o menino tivesse uma caracterização. Então, nós mandamos fazer camisas, né, para os meninos, porque quando eles aprendiam os 5 requisitos mínimos, então ele recebia o direito de usar a camisa de embaixador do Rei. Por quê? O que eu digo para eles? Só usa a camisa do Corinthians quem é corintiano. Só usa a camisa do Clube Atlético Mineiro quem é atleticano. E só vai usar a camisa de embaixador do Rei quem for embaixador do Rei. Para ser embaixador do Rei, 5 requisitos mínimos. Além disso, o lanche. Se você não teve isso, eu já tive essa situação no passado, tá? Lá atrasão, muitos meninos vão para ali sem comer, ou não tem uma comida adequada, um lanche adequado, e acaba até acontecendo de desmaiar, irmãos. Eu estava, por exemplo, quando aconteceu o lance desse menino desmaiar, estávamos fazendo uma ação social, cortando o cabelo de todos. E o menino veio e ficou na fila, e de repente o menino desmaiou. O que nós descobrimos? Ele não tinha tomado café da manhã e nem tinha almoçado. E estava lá na embaixada para cortar cabelo. Imagine se esse menino fosse para o futebol. Então, a gente tem um lanche básico: biscoito, água e sal, biscoito de maisena e aquele pacote de 10 litros de suco. É fácil, é simples, e de 3 em 3 meses a gente junta algo especial e faz os aniversariantes do trimestre. Irmãos, não adianta querer começar com cachorro quente, com bolos. Você vai ver que depois fica difícil organizar e fazer isso. O sucão de 10 litros e o biscoito bem feito e bem dado, os meninos saem muito satisfeitos. E você não vai ver nenhum passar mal. E lembre de 3 em 3 meses dos aniversariantes. Então lembre disso. Bíblia, bandeira, bola, manuais, camisas e o lanche, tá ok? Materiais básicos aí, fundamentais para se ter numa embaixada. Próximo, 7º ponto, é você então agora, né, começar a conversar com os meninos ali que já são da EBD, que já são, né, da sua igreja, o público interno, que você está querendo montar um time de futebol, que você está querendo começar esse projeto dos embaixadores do Rei, e que se eles não queriam junto com você, você vai ver, né, pelo menos o filho do pastor, o filho do diácono, o filho do professor da EBD, os meninos da EBD, tu vai chamar esses. E aí você vai pegar. Não, meu irmão, o biscoito água e sal é puro. É biscoito água e sal, biscoito creme cracker, biscoito maisena e biscoito Maria. E a gente compra também aquela rosquinha. Então, a gente compra simples, que se você for pegar a manteiga e passar, não, cara, isso dá um trabalho e de acondicionamento, como eu disse para você, às vezes a gente faz esse lanche lá na quadra. Você levar a manteiga, trazer. Então, assim, o que simplificou para nós foi o biscoito água e sal, biscoito creme cracker, maisena e Maria e aquela rosquinha. São fáceis, simples e também são acessíveis para qualquer igreja, né? É um custo acessível. E também o sucão. Voltando no 7º ponto, você vai trabalhar então com os meninos primeiro da igreja. A Igreja Esperança, quando nós começamos com ela, só tinha um menino, que era o filho do pastor. Hoje é a embaixada bicampeã, tem mais de 40 meninos, uma bênção. Na casa do pai, nós começamos com o Miguel. Então, o Miguel e esses outros 4 meninos que estão aí. Miguel que está com a bola, né? Ele é goleiro, filho do Luizão. E aí nós temos o Léo, o primo dele, o Vitor, e esse pequenininho, o João Miguel. E aí nós, depois, né, de levá-los em algumas reuniões na própria Esperança, que era a igreja que a gente estava terminando o ciclo, eles viram que quem tocava eram os meninos, quem dirigia o trabalho eram os meninos, quem fazia momento missionário eram os meninos, quem fazia o trabalho praticamente todo eram os meninos.
e o conselheiro estava ali acompanhando, aconselhando. E eles perceberam, então, que no futuro, quem iria fazer o trabalho da Organização Embaixadores do Rei era eles. E aí eles começaram a ouvir músicas de embaixada, começaram a ver manual, e nós frequentamos ali, né, durante uns 2 meses, com esses meninos, uma embaixada que a gente considerava padrão. O que para mim é uma embaixada padrão? Passa aí. É uma embaixada, como eu disse, que quem já está realizando o trabalho são os embaixadores e não o conselheiro. Para o menino já ter essa visão que é ele que vai no futuro dirigir, ele que vai tocar, ele que vai trazer o missionário, ele que vai pregar. Nessa embaixada tem que ter no mínimo, né? Momento de louvor, momento missionário, pregação e um momento cívico, além das partes esportivas, realizado pelos próprios embaixadores. Vamos adiante para o 8º ponto? Tem uma pergunta do pastor Edson Rodrigo. Eu não ouvi, tá? Eu gostaria que eles falassem em áudio, que às vezes ler eu não consigo ver tanto, que eu estou focado aqui. Tranquilo, Mas você quer perguntar ou quer que eu leia aqui, pastor Edson? Pode ler, o Wellington. Ele colocou me assim, perdoa, tá, pastor Edson? Eu não vi realmente, me perdoa. tranquilo, ele colocou assim, se a igreja, os meninos não quiserem participar. E Deixa eu falar. acho que é outra Tá, pergunta. E se a maioria dos meninos não for cristão? tá. Então vamos lá. Duas coisas. Primeiro, se a igreja não quiser participar. Se a igreja não quiser participar, é o que eu falei lá no segundo ponto. Sem o apoio do pastor e da igreja, você não vai conseguir abrir a embaixada. Como é que você consegue esse apoio? Vou dizer um negócio para você, pastor. O senhor é pastor, sabe disso. Se você tem um membro que está apoiando a igreja, fazendo a igreja crescer em todos os outros ministérios, e ele tem um ministério para ser um conselheiro, ele é um exemplo da igreja. Como é que o senhor vai negar a esse irmão exercer o ministério dele? É difícil. Agora, o problema é que o cara quer chegar hoje lá e quer falar, pastor, eu quero montar a embaixada, o senhor vai me arrumar isso, os homens vão me arrumar aquilo, as mulheres. E o cara não fez nada para ninguém. E quer que todo mundo faça tudo para ele. Então a gente tem que chegar para servir, ser parceiro, companheiro do pastor, ser parceiro, companheiro do ministério de casais, de homens, de oração. Seja um crente exemplar. E você vai conquistar a igreja e a liderança com o seu exemplo. E aí, quando você expor para o pastor ou para a igreja, com certeza, meu irmão. Agora, se de repente é o trabalho que o Wellington vem fazendo, é você mostrar para a igreja o quanto uma embaixada mudaria o patamar que a igreja tem hoje na evangelização de meninos. É como, através dos meninos, abriria porta para alcançar as famílias e mais. Meninos não crentes, que é a sua segunda pergunta. Quando o menino não é crente, pastor, eu vou falar para você a verdade. Para mim é mais fácil de trabalhar do que com os crentes. Por quê? Quando o menino não é crente, a gente não tem obstáculos. E os pais que são da igreja, quando começa, colocam muito obstáculo. Ah, tem EBD, tem o culto infantil, não tem o que lá, eu tenho isso, tem aquilo. O pai não dá muita moral, o pai acha que é apenas mais um trabalho, sabe? E às vezes o menino chora, eu já vi isso, o menino chora. Ah, eu não vim, conselheiro, porque meu pai não quis me trazer. E o cara é da igreja. E às vezes o menino que não é da igreja e a família deixa mais largadona, o menino não falha. Mas, por exemplo, o menino está ali na igreja, mas eu queria dizer isso. Primeiro, vamos tentar trabalhar com os meninos da igreja, o público interno. Nós estávamos ainda no 7º ponto. Trabalhar com o público interno. Nem que seja um menino, nem que seja 2 meninos. Eu já abri embaixada com um menino, irmãos. Um menino só. Nesse dia eu chorei. Porque eu digo o seguinte: sobram meninos, faltam homens. E quando eu cheguei naquela igreja só tinha um menino, eu chorei porque eu sabia que ao redor tinham vários meninos e que a igreja não estava exercendo a sua função de evangelismo junto às crianças. Tanto é que essa igreja, que tinha só um menino, quando a gente foi partir, vocês vão ver daqui a pouco para o ponto 9, a dica do pastor da igreja, de todo da igreja, é o seguinte: a comunidade carente que tem aqui é daqui a 2 quilômetros, é lá que você vai conseguir os meninos. Não, não, irmão. Nós vamos evangelizar de casa em casa no quarteirão da igreja. Se tiver uma quantidade de menino, vamos no segundo quarteirão. Se não der, vamos no terceiro, até chegar nesse 2 ou 3 quilômetros.
Os que estão a 2, 3 quilômetros só vão receber o convite se os ao redor da igreja primeiro receber. Mas primeiro, o público interno. E aí, como eu já te disse, comecei só com o filho do pastor. Só com o filho do pastor. O senhor considera que eu consegui responder a sua pergunta ou tem alguma dúvida? Sem o apoio da igreja, sem o apoio da direção, não há embaixada. Como eu obtenho isso? Está lá, no ponto 2 dos nossos slides e da gravação. Se os meninos estão na igreja e não são filhos de crente, tranquilo. Se são filhos de crente, melhor ainda, mas são os meninos que estão hoje na EBD, são os meninos que já estão hoje participando de alguma atividade na igreja. Então, primeiro, público interno. E aí você vai visitar uma embaixada padrão com esse público interno, para que os meninos vejam e tenham o DNA de que realmente é uma embaixada. Senão eles começam sem pé, sem cabeça, nunca viram, nunca viu uma embaixada, e aí os meninos, você vai explicar coisas que os meninos não entendem. E aí você tem que ter pelo menos 1, 2, 3 meninos para que eles saibam que é uma embaixada. E esse menino vai ser o seu ponto de referência, ou esses vão ser o seu ponto de referência para multiplicar com os outros. Feito, né, essa visita durante 2 meses, com esses meninos internos da igreja, filhos ou não de crentes, mas que estão frequentando a EBD ou outro trabalho da igreja, você então começa a planejar o culto oficial de formação da igreja. Está aí o Rochinha ao meio, pastor Samuel do lado e os meninos, né, que nós começamos com a igreja local. Mas ali nós então convidamos o pessoal do Forte, o pessoal do DAER, do DICE, da Sociedade de Homens. Abre aí a próxima tela. É um culto bem grande, a igreja está presente, a Sociedade de Homens está presente, as outras embaixadas estão presentes. É um culto muito bacana, muito, principalmente aquela embaixada, que foi a embaixada modelo padrão para você. E aí depois, todo mundo vai embora. Só fica você, o conselheiro que você conseguiu para caminhar contigo, ou talvez nesse momento, nem o conselheiro que você conseguiu para caminhar contigo, esse conselheiro só vai surgir depois. Só fica você e os meninos que já são o público interno, né, da igreja, que vão na EBD, filho do pastor, e você vai então para o 9º passo. Comecei a embaixada com um menino, e com esse um menino nós fomos evangelizando de casa em casa. Passa aí o próximo slide, ao ponto 9, Wellington. Você vai então de casa em casa, portão do lado da igreja, do lado, quarteirão ao redor da igreja, quarteirão. Irmãos, você faz isso de manhã, no nosso caso, a nossa embaixada é sempre à tarde. Nós fizemos isso de manhã, almoçamos na igreja, e 1 hora estávamos todos preparados. Quando a gente sai com a camisa da organização, a gente leva medalhas, a gente leva os manuais, a gente leva foto, deixa uma folha A4 mostrando, né, os meninos jogando bola, ganhando medalha, participando de, querendo ou não, né, a galera gosta muito de acampamentos, e aí você transmite para aquela quadra, para aquela sociedade, que a igreja está começando um trabalho social. Quem discorda comigo que a maior organização que faz trabalho social no Brasil é a Igreja de Jesus Cristo? Resgatando pessoas drogadas, resgatando alcoólatras, resgatando lares quebrados, famílias que estão, às vezes, sem uma alimentação, e também um projeto social com os meninos. E isso com a organização Embaixadores do Rei. Então, nós divulgamos, né, que vai começar o projeto social, vai ter futebol, vai ter acampamento, e ali deixamos o convite com cada menino, mas nós não passamos e jogamos dentro da folha do carteiro, não. A gente bate na porta e bate um papo com o garoto, tá? E aí, à tarde, nós esperamos, né, o público externo vir. E vem, gente, guarde essa frase. Sobra meninos, faltam homens. Alguém pode falar isso para mim? Pode até ser você, Wellington. Sobra meninos, faltam homens. Isso é pura verdade. Vamos lá. 10º ponto. E aí, então, você está com a sua embaixada ali, informação, você vai ver que ela vai crescer usando tudo. Você vai ver, então, que agora você vai ter uma embaixada, você vai ter meninos estudando os manuais, estudando a Bíblia, você vai trazer alguém da igreja para ensiná-los a tocar. Isso vai demorar 1 ano, meus irmãos.
até o menino dirigir o primeiro culto, até o menino decorar versículos, até o menino... Vai demorar um ano. Nesse período de um ano, possivelmente você e o seu companheiro é que vai dirigir, é que vai tocar, é que vai cantar. Aí tu começa passando a dirigência para o menino, passando a biografia missionária, sempre ajudando aos pouquinhos. E o menino vai ser dirigente, vai trazer missionário, depois vai ser pregador, depois só eles que vão fazer o trabalho. 10º ponto, Wellington. Participar dos trabalhos, né, associacionais, convencionais, porque geralmente, né, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, tem encontro, né, no seu Forte, no seu DAER, tem também, né, o EREC, que são as Olimpíadas, né, regionais, que nós do Centro-Oeste estamos sonhando com isso, né, Wellington? Como o Nordeste já faz, a Unier, que nós ainda também do Mato Grosso do Sul não participamos, e o ANVER. Então, todas as vezes que os conselheiros e os meninos participam disso, eles trazem experiências, eles veem que eles não são únicos, mas que existem outras embaixadas, estão espalhadas por todo o Brasil, por toda a cidade, por todo o estado, e o trabalho só vai se fortalecendo, só vai se fortalecendo. No SAL, eu acrescentei um ponto, né, que até aqui nós tínhamos trazido para o Mato Grosso, no CICER deles, eu acrescentei para o SAL algo que eu acho assim fundamental para se ter uma embaixada padrão. E quem sabe, assim como eu falei com o pessoal do Nordeste, vocês de Brasília não podem se transformar nesse padrão que podem espelhar o Brasil inteiro. Em todas as embaixadas que eu formei aqui, eu consegui fazer isso apenas com 2. E o que é, meus irmãos? É nós voltarmos à nossa raiz. É nós voltarmos ao princípio de tudo.